Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do projeto Tornate 4.0. Hoje vamos falar sobre sustentabilidade e crescimento inteligente. O projeto Tornate 4.0 tem como objetivo criar uma estrutura de apoio ao empreendedorismo nas fileiras do turismo, da agricultura e do desenvolvimento rural. O projeto é promovido pela APITAD, pela API e pela Notornate e tem o apoio do Compete 2020. Comigo estarão hoje como oradores Carlos Afonso, do Centro da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Inês Ferreira, da Altice Empresas, e Jorge Maria da Silva, da Plataforma para o Crescimento Sustentável. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença de ambos. Estou certo que teremos um painel riquíssimo e bastante interessante. A sociedade do futuro necessita de maior eficiência na utilização dos recursos, assente no modelo de desenvolvimento competitivo, inteligente, sustentável e inclusivo. E a questão que eu coloco ao Jorge Maria da Silva é como é que poderemos conseguir que essa sociedade futura consiga ter todas estas propriedades. Jorge. Muito obrigado, Bruno. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a Inês Ferreira e com o Carlos Afonso nesta discussão. Eu estou aqui como Presidente da Plataforma para o Crescimento Sustentável e, portanto, nada do que vá dizer envolverá a OCDE, onde desempenho as minhas funções a tempo inteiro como Diretor para a Cooperação para o Desenvolvimento. A Plataforma para o Crescimento Sustentável, que foi fundada em 2011, nasceu de um momento crítico e vale a pena fazer o paralelo na medida em que, assim como no meio da crise financeira e do resgate era importante olhar além do financiamento, olhar além da dívida e enfrentar todos os problemas estruturais e encontrar um modelo de desenvolvimento que conciliasse a vertente económica com a vertente social e com a vertente ambiental, também agora, na resposta à pandemia, é importante olhar além do curto prazo, olhar além do financiamento e encontrar nesta crise a inspiração para dar uma resposta a problemas que estão connosco há muito tempo. E é por isso que o tema da nossa discussão de hoje, do crescimento sustentável, do crescimento inteligente, é tão determinante. Nós estamos num momento decisivo em que não nos podemos arriscar a cair em qualquer tipo de armadilha ou de facilitismo. Hoje fala-se de manhã, à tarde e à noite em milhões, em bilhões de pacotes à escala global, mas também em Portugal, no contexto europeu, de financiamento à economia. Isso é condição necessária, mas não é condição suficiente. Eu gostava de começar por dizer que esta crise precisa de um motor que vá além do financiamento. O financiamento é determinante, mas temos que olhar para outras dimensões, nomeadamente a criação de condições estruturais, de reformas que criem condições de produtividade, de competitividade, de sustentabilidade. O dinheiro sozinho não resolve tudo, como bem sabem os empresários que nos acompanham. Criar condições regulatórias, eliminar burocracia, desburocratizar, criar condições para um Estado que não tende a querer fazer tudo, mas que cria condições para libertar o potencial de crescimento do país é determinante. Mas nós não podemos olhar para esta crise de uma forma, ou para a nossa resposta nacional, de uma forma desligada do contexto global. Esse é outro risco. O primeiro risco que estava a sublinhar era olharmos apenas para a pandemia e não para problemas estruturais que estão connosco há muito tempo, desde a justiça, ao ordenamento do território, à organização do Estado, à desertificação, às desigualdades sociais e territoriais, à falta de competitividade. Estes problemas já estavam connosco há muito tempo e agora é necessário olhar para a crise económico-financeira e social criada por esta crise, mas também para os outros problemas estruturais. Mas o segundo equívoco é olharmos para esta crise desligada do contexto global. Nós não estamos sozinhos. É importante termos noção, em especial os empresários, que desta vez não vamos ter a vantagem que tivemos em 2001, desde 2011 até 2015, quando foi possível
beneficiar do contexto de crescimento muito acentuado da economia global, nomeadamente das economias emergentes dos países em vias de desenvolvimento, para orientar as nossas exportações para esses territórios. Todos nos recordamos que foi muito importante quando, no meio da crise financeira, do resgate que enfrentamos, quando a economia europeia também estava numa situação de estagnação ou de recessão, as empresas portuguesas tiveram o talento de se orientarem para outros mercados, para mercados africanos, para mercados da América Latina e para mercados asiáticos. Ora, estes países hoje estão fortemente afetados pelas consequências da pandemia. Convém termos noção que os países em vias de desenvolvimento, é nessa área que trabalho no dia a dia, os países em vias de desenvolvimento enfrentam neste momento uma quebra de financiamento externo de 700 mil milhões de dólares até ao final deste ano, e a pobreza aumentará no mundo em mais 100 milhões de cidadãos em situação de pobreza extrema e 500 milhões de cidadãos que estarão em situação de pobreza, a mais do que hoje já temos. Ora, é por isso que é importante perceber que quando estes países já estavam sobreendividados, quando estes países enfrentam hoje uma quebra do financiamento do investimento direto externo, quebra do turismo e do comércio externo, estamos perante uma circunstância em que a nossa resposta nacional tem também de atender a este contexto global e, de alguma maneira, temos também de dar uma ajuda, um contributo para a resposta global. Para evitar uma conversa muito longa, até porque é importante criar condições para ainda haver alguma discussão, eu diria que não há nenhum menu, não há nenhuma bala de prata para uma solução com uma crise desta dimensão, mas há um conjunto de respostas que, se realizadas de uma forma inclusiva, isto é, envolvendo os cidadãos, podem dar um contributo para uma saída resiliente e sustentável desta crise. Há um pacote financeiro muito significativo no contexto europeu que está a ser desenhado. E todos verificamos que nesse pacote financeiro a vertente verde e a vertente digital são determinantes. Portanto, desenganem-se aqueles que pensam que aquilo que está hoje em causa é uma mera corrida aos fundos e que todo o tipo de projeto acabará por ser elegível. Nós já sabíamos que projetos que não fossem sustentáveis, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social, já eram considerados tóxicos. Todos nos recordamos dos anúncios feitos por fundos internacionais, nomeadamente pelo maior fundo mundial, do setor privado, o BlackRock, quando definiu que a partir de há 2 anos deixaria de financiar atividades, ativos, infraestruturas, projetos que não fossem sustentáveis e alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Neste contexto da pandemia, os países estão a desenhar pacotes de financiamento. Os Estados estão a definir mecanismos de seletividade do investimento. E aquilo que é verde, e aquilo que é azul, e aquilo que é digital, e aquilo que é inteligente, e aquilo que é orientado para uma utilização das tecnologias, terá via verde, terá vantagem. E, portanto, é importante termos noção que, mais do que uma corrida aos fundos ou gastar por gastar, esta é uma oportunidade para utilizar o financiamento disponível, seja do lado europeu, seja no âmbito dos fundos que estão a ser desenvolvidos à escala global, pelo Banco Mundial, mas também por instituições privadas, para alinhar o nosso investimento com esta seletividade e com esta produtividade. Perguntarão, bem, mas então quais são os setores? Eu direi, existem vários critérios para este primeiro pilar que considero ser determinante, o investimento seletivo, produtivo e inovador. Mas para utilizarmos um critério, eu diria, é importante investir com os recursos que temos, que são, apesar de tudo, parcos, em áreas onde dispomos de talentos, de recursos, de infraestruturas, mas também de um potencial de crescimento à escala global. Portanto, eu julgo que Portugal tem a vantagem de dispor de talentos, recursos e infraestruturas, áreas onde já fez investimentos no passado, que podem rapidamente ser alocados a estas novas tendências.
Estou a pensar na área verde. A economia verde cresce a 4% ao ano e hoje todos os dados apontam para uma vantagem enorme no investimento verde. Ainda há poucos dias saiu um relatório da IRENA, da Agência Internacional de Energias Renováveis, que diz que o investimento na descarbonização tem um benefício 8 vezes superior ao custo da descarbonização. Como ainda ontem, do lado OCDE, apresentei um estudo que diz que a aposta na economia azul terá um benefício 5 vezes superior aos custos envolvidos neste investimento sustentável. O mesmo acontece no digital. Sabemos que a economia digital tem uma vantagem para Portugal, que é o de não envolver capital intensivo, recursos intensivos e, portanto, numa lógica de economia colaborativa e de economia da partilha, vencerá quem melhor utilizar o digital para tirar partido dos recursos humanos, dos talentos. E, portanto, eu julgo que uma perspectiva empreendedora, audaz, associada ao digital, que terá de ser integrada em toda a cadeia de valor, em todos os setores, mas também no Estado, nos pode dar condições de competitividade maior do que noutro tipo de economia industrial. E, portanto, Portugal não pode perder a oportunidade da 4ª Revolução Industrial. Já perdemos as 3 anteriores, mas desta vez esta Revolução Industrial tem a vantagem de não depender tanto de capital intensivo, de não depender tanto de recursos naturais próprios, de não depender tanto de uma determinada localização geográfica e depender essencialmente do empreendedorismo e dos talentos. Finalmente, eu acho que é importante, e está aqui ainda por cima um professor da UTAD, e a UTAD tem feito um trabalho notável nesta área da integração dos territórios, dos saberes, da competitividade e da inteligência. Este é um momento para apostar no conhecimento, na ciência, na qualificação das pessoas. Há muita gente que vai ficar para trás. Há um risco muito grande com esta disrupção tecnológica a que estamos a assistir e que esta pandemia acelerou, de ficarmos com a ideia de que agora estamos todos em sessões Zoom e todos em sessões Skype e que tudo é digital. Ora, a verdade é que ainda temos muita gente na administração pública, muita gente no setor privado, muita gente em muitas atividades económicas que ainda estão longe do acesso a este conhecimento, como também temos noção que mesmo quem acaba mestrados e doutoramentos rapidamente tem que se reconverter, porque hoje o conhecimento está a avançar a ritmos alucinantes no sentido positivo. Portanto, eu julgo que a área verde, a área onde integro naturalmente a questão da agricultura, da biodiversidade, da floresta, a área azul e a área do conhecimento parecem-me ser áreas determinantes. Eu vou concluir aqui. Claro que há outras dimensões que são relevantes, nomeadamente o papel do Estado nas reformas que são necessárias, além do investimento seletivo e produtivo, o papel do Estado, da reforma do Estado na definição das funções do Estado, o papel do Estado, nomeadamente, na fiscalidade verde, na internalização das externalidades ambientais, na fixação de metas mais ambiciosas, é um papel determinante. Eu não quero maçá-los mais, mas queria, portanto, dizer, concluindo, que julgo que existem 2 pilares determinantes. Um é o investimento seletivo e produtivo, no fundo, escolhermos, fazermos escolhas, não é escolher empresas, não é fazer campeões nacionais à força, mas é escolher setores onde sabemos que temos talentos, recursos, infraestruturas e uma procura internacional que nos pode permitir competir e vencer. E a segunda dimensão são reformas estruturais que permitem criar condições de competitividade, produtividade e sustentabilidade, porque o dinheiro sozinho não resolve tudo, e mesmo que amanhã aterrasse em Portugal um pacote financeiro muito superior às expectativas que temos, ainda assim os nossos problemas não se resolveriam. É necessário olhar para os problemas estruturais e olhar também para esta crise como uma oportunidade para os enfrentar com sentido de compromisso, envolvendo os cidadãos, a sociedade civil, evitando que sempre que muda um governo recomecemos de novo. E, portanto, eu espero que esta crise também sirva para criar algumas condições de diálogo
e de compromisso envolvendo sempre a sociedade civil. Muito obrigado. Obrigado, nós, Jorge. De facto, um dos desafios para a sociedade futura é também o ambiente e as alterações climáticas. Vem trazer também aqui um desafio maior, inclusive até para a própria agricultura. Carlos Afonso, quais são os maiores desafios que temos relativamente ao ambiente, mas também ao setor agrícola, e de que forma é que podem ser já preparados e antecipados como forma de se encontrarem soluções? Muito bom dia a todos, muito agradecer em primeiro lugar ao Bruno Ferreira o nobre convite, enfim, aos colegas de painel, a Inês Ferreira e ao Jorge Moreira da Silva, um gosto. Enfim, na qualidade de diretor do Departamento de Ambiente aqui da Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro, enfim, é gratificante poder aqui dar uma perspectiva, digamos, pela positiva sobre os temas que aqui são abordados. De alguma forma, nós em resposta à questão do Bruno Ferreira, tentamos aferir o valor da biodiversidade, dos recursos naturais, aquilo que se chama os serviços de ecossistemas, como uma forma, digamos assim, de valorizar o território. O foco no território, nas suas dimensões, na floresta, na biodiversidade, tem sido para nós uma questão de desenvolvimento, mas não tem sido suficiente. Temos assistido a que a cada ciclo, enfim, um conjunto de territórios estão cada vez mais frágeis e tem sido essencialmente o investimento público que tem assegurado um pouco a massa crítica no sentido de acautelar ainda uma maior erosão demográfica destes territórios. Portanto, vemos agora com esperança redobrada estes desafios que se colocam sob o ponto de vista da sustentabilidade naquilo que tem que ser a cooperação, que as universidades têm que ter um papel fundamental entre a formação, a educação, formação, a administração pública e no topo das prioridades as empresas. O conhecimento não pode ficar nas universidades, enfim, nas suas prateleiras, nos seus artigos, tem de haver a transmissão do conhecimento para a sociedade civil e, em primeiro lugar, para as empresas, que é quem, em primeiro lugar, são responsáveis pela criação de valor e de riqueza. Portanto, é com elas que será feito, certamente, o combate aos desafios que se avizinham, portanto, quer da pandemia, quer de algumas, enfim, debilidades estruturais que o nosso país atravessava, numa grande parte do nosso território. Eu permitia-me destacar três aspectos: a educação, formação, especialmente nestas componentes da sustentabilidade. Nós temos feito um trabalho de, digamos, de alguma forma, de antecipar o impacto das alterações climáticas em diferentes níveis do território, mas também, e por essa via, o impacto na economia, no valor das empresas, e em especial o TAP tem-se dedicado a estudar com grande empenho, por exemplo, o impacto no Douro, no contexto de materialização das alterações climáticas. Mais do que prever, enfim, o dano causado por essas alterações, como é que as empresas, o setor, pode reagir adaptando-se, utilizando novas castas ou utilizando novas técnicas de rega, ou como implicar a tecnologia, digamos, nessa previsão e adaptação em tempo real. Todavia, a decalagem entre a necessidade tecnológica e o conhecimento que ainda existe nas empresas, no setor, faz com que o papel da formação, investimento em formação, investimento em educação, seja fundamental. Portanto, todo o conhecimento pode, sob o ponto de vista científico, estar devidamente acautelado, tipificado, estudado, publicado. Se depois ele não for materializado de uma forma em que as empresas possam rentabilizar, não fará grande sentido. E, portanto, a questão da já referida, colaborativa, o trabalho em rede, os collabs, portanto, os laboratórios colaborativos, que da iniciativa transversal, vinda de trás, que agora começa a dar os seus primeiros frutos, são muito importantes. Portanto, formação, capital humano e, enfim, já foi lançado o tema do Jorge Moreira da Silva, algum capital humano que virá a ser afetado por esta, enfim, dificuldade que a economia irá atravessar, poderá ter no setor de recursos naturais uma via e uma segunda oportunidade.
E por aqui permite-me destacar também uma área que é o perfil das empresas, dos empresários, mas também das pessoas que irão dedicar-se a este setor. É importante desmistificar aquela ideia do agricultor, de uma certa lavoura arcaica, enfim, como última oportunidade de vida, pobre, enfim, na subsistência. A valorização do território passa pela digitalização, pela tecnologia, de modo a que um empresário agrícola, um agricultor, possa, no seu final de dia de trabalho, uma peça de teatro ao Porto, ou um cinema, enfim, um jantar com os amigos, o mais sofisticado. A ideia, digamos assim, de uma tecnologia é importante. Portanto, desmistificar que não é possível continuar com uma ideia, enfim, de um certo atraso civilizacional, por essa via não vamos lá. Vai pela componente da sua formação, da valorização e a importância das universidades nesse sentido. Depois queria destacar também a importância que é a confiança nos serviços públicos na área do ambiente. Enfim, a percepção de que tem uma proposta de colaboração, de ajuda, enfim, de valorização do trabalho realizado pelas empresas, ao nível da inspeção, ao nível da auditoria, ao nível do licenciamento. E creio que tem havido melhorias significativas nesse sentido, mas uma valorização, enfim, do serviço público num contexto de proximidade mais regional, as comunidades intermunicipais, as comissões de coordenação, de modo a que se possam fazer estas cooperações e este trabalho em rede entre autarquias, associações de municípios, comunidades intermunicipais, comissões de coordenação e depois, a nível obviamente nacional, haver também essa capacidade de orientação e coordenação. A componente da sustentabilidade não conhece fronteiras administrativas, não conhece a base do município, do distrito. A gestão das bacias hidrográficas, uma primeira, digamos, nota, digamos, como foi possível encontrar formas de cooperação supramunicipais. A gestão de bacias hidrográficas ao nível dos seus recursos hídricos é um bom exemplo. Portanto, o ambiente, a biodiversidade, os recursos naturais, a floresta, a agricultura, têm muito a ganhar ao nível desta cooperação e deste trabalho em rede a uma escala, no mínimo, regional. Ou, se quiser, supramunicipal. Por último, não é possível a sustentabilidade ser, digamos assim, o ganho, o tal valor acrescentado, se a cidadania não compreender o valor dessa sustentabilidade. O investimento das empresas poderá, enfim, ser não reconhecido e não ter o retorno merecido se a cidadania não entender, enfim, que por vezes, numa fase inicial, o investimento em sustentabilidade pode traduzir-se na venda de um produto não pelo preço mais barato. E aí, enfim, também o papel das universidades em, pelo menos, informar ao nível daquilo que é a maior durabilidade dos produtos, a qualidade, de, digamos, reduzir o consumo pela via da substituição de embalagens de ciclo único descartáveis pela componente das embalagens reutilizáveis, a questão da economia circular, da desmaterialização. Todavia, e nós aqui já ainda há pouco tempo avançamos com um trabalho de inquérito, estas temáticas, enfim, quer ao nível das empresas, quer ao nível da administração pública, quer ao nível da cidadania, é uma linguagem ainda complexa, não é perfeitamente entendível e são demasiados temas em simultâneo. Economia circular, desmaterialização, descarbonização, e no final parece-me que a mensagem não está a ter o devido efeito precisamente porque ainda não fomos capazes de simplificar esta comunicação. Era antes tudo ambiente, depois sustentabilidade e agora estamos a entrar numa, digamos assim, ainda de maior diferenciação, portanto os conceitos não estão a ser devidamente acompanhados e isso pode ter consequências se as pessoas não entenderem o valor desta transformação. A economia circular é decisiva pela escassez de recursos do país, pela capacidade de reintroduzir, enfim, de reintroduzir recursos, de os reutilizar e por aí não vem mal ao mundo porque vamos ter que dar garantias da sua qualidade e da sua durabilidade. Ao nível do valor do serviço ecossistemas, a agricultura é ponto fundamental. Todavia, os modelos de transição do setor
ainda não aceitaram na plenitude, em determinados setores, o conceito da sustentabilidade. E, portanto, ainda insistimos em ter determinado tipo de modelos agrícolas e de produção desligados das realidades, por exemplo, da disponibilidade hídrica ou até, digamos assim, da estrutura climatérica da área. E essas serão também alguns desafios que eu queria partilhar aqui, porque não é mais possível, enfim, descontextualizar a produção do território. E é nesse sentido, e temos experiências históricas no nosso país de erros graves que foram cometidos, que penso que faz aí falta mais trabalho da nossa parte, das universidades, a explicar, informar, e tudo isto com uma base tecnológica. Como digo, o agricultor de futuro tem que ser capaz de ter no seu tablet, no seu telemóvel, um controle de um conjunto de variáveis que lhe permitem, enfim, gerir o seu cotidiano, de tal modo que no final do dia possa ir ao teatro, ou a Lisboa, na maior das naturalidades. É esse o perfil, e isso só é possível pela positiva, com formação da nossa parte de educação para a cidadania e apoio na administração pública, nomeadamente ao nível dos municípios. Obrigado, Carlos. Já foi aqui referido e, de facto, a tecnologia pode estar ao serviço não só da sustentabilidade, como também do crescimento inteligente. Convidava agora a Inês Ferreira, da Altice Empresas, para partilhar connosco também este impacto da tecnologia para as sociedades inteligentes. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer aqui ao Bruno e à Norte Tornado pelo simpático convite e também é um gosto estar aqui com o Jorge e com o Carlos. Eu hoje venho-vos falar realmente aqui de tecnologia. Vou partilhar uma apresentação. Estamos a visualizar, já. Ok, bom, e eu sou responsável pela área de Internet of Things na Altice Empresas e de facto o IoT não é a única tecnologia aqui no caminho da digitalização, que também já falámos aqui que vai ser realmente fundamental para conseguirmos dar a volta, para as nossas empresas conseguirem dar a volta nesta nova fase, mas a Internet of Things é de facto uma das soluções, com uma das tecnologias aqui que tem um papel muito interessante e que tem vindo a conhecer um crescimento muito grande, e cujas aplicações têm um papel, de facto, no tema da sustentabilidade, a par com o crescimento e com a rentabilidade, não é? Portanto, as empresas e municípios querem garantir essa sustentabilidade com o crescimento. A Altice Empresa já desenvolve esta área já há vários anos, portanto isto é um ecossistema relativamente complexo, porque implica sempre um equipamento, uma conectividade e uma aplicação. Portanto, a Internet of Things é aquilo que está por trás, por exemplo, dos carros conectados, das smart cities, dos contadores inteligentes, enfim, é a tecnologia que nos permite recolher informação dos objetos de forma remota e automática, e também agir sobre esses próprios objetos. Até pode ser, por exemplo, um sistema de rega. Estava aqui a ouvir o Carlos falar, um contador inteligente, e portanto é uma tecnologia que exige aqui alguma complementaridade de esforços, muitas vezes articular diferentes providers, diferentes parceiros. E, portanto, a Altice Empresas trabalha aqui, de facto, com várias empresas, com vários parceiros, porque isto, cada área é uma área muito específica e requer um know-how muito específico, no fundo, para garantir que tudo cola e que as soluções, no final, funcionam corretamente, portanto, entregam aquilo que é suposto, e com garantias de robustez e segurança. Só aqui para fazer um muito ligeiro enquadramento, de facto, do que nós temos vindo a assistir, é claro que os gestores, quer ao nível das organizações, quer mesmo ao nível dos municípios,
estão, sem dúvida, a considerar a sustentabilidade como um dos pilares para o seu desenvolvimento. Era impossível não o fazer hoje em dia. De facto, a concentração das populações em polos urbanos vem trazer uma pressão sobre os recursos naturais, nomeadamente a água, muito grande. E também, obviamente, tem aqui implicações a nível do crescimento da poluição, que tem impactos a curto prazo na saúde das populações. E, portanto, isto é algo que está, obviamente, na agenda não só dos municípios, mas também das organizações. É isso que nós temos vindo a sentir com os nossos clientes, uma preocupação cada vez crescente. Por outro lado, os próprios consumidores e as tendências de consumo mostram que o tema da sustentabilidade está cada vez mais na ordem do dia e já há muito tempo deixou de ser uma questão de nicho. Não me lembro quando o ser eco, não é? Um detergente eco ou o que fosse, era uma coisa de nicho, havia ali alguns consumidores. Hoje em dia, o que os vários estudos apontam, e temos aqui exemplos da Nielsen, de grandes multinacionais como a Unilever, o que mostram é que hoje em dia, cada vez mais, os consumidores valorizam não só o produto eco, por assim dizer, mas mesmo as marcas e as empresas que têm uma atuação no sentido da sustentabilidade. Portanto, isso começa a ser cada vez mais algo que é muito valorizado pelos consumidores e que importa na altura de nós escolhermos uma marca e de nós nos afeiçoarmos a uma marca. Portanto, isto é algo que não me parece que tenha, enfim, uma alteração. E como é que a IoT pode entrar aqui a ajudar quer as empresas, quer os municípios neste caminho? Portanto, o IoT, como eu já expliquei, portanto, é a tecnologia que permite comunicar com os objetos, portanto, recolher remotamente informação, pode ser da sua utilização, pode ser da sua localização, enfim, recolher essa informação em tempo real, se necessário, e também atuar sobre eles. E, portanto, a partir do momento em que nós começamos a obter informação dos objetos, nós conseguimos, obviamente, tomar decisões mais rapidamente. Ao limite, até podemos ter sistemas que nos permitem agir em tempo real. É o caso, por exemplo, pronto, agora voltando aqui ao caso eu já vou dar alguns exemplos mais concretos, mas, por exemplo, o caso do sistema de rega. Portanto, a partir do momento em que eu estou, não só, portanto, sei qual é que é o tipo de cultura, tenho, por exemplo, sensores de umidade do solo, ao mesmo tempo também tenho aqui um feed que me sabe dizer como é que a meteorologia se vai comportar nas próximas horas. Eu consigo definir um plano de rega ideal e consigo atuar até em tempo real, e se estava previsto por algum motivo, estava previsto, enfim, iniciar ali um slot de rega e se de repente, sem aviso, começa a chover, até é possível que o sistema, portanto, faça essa gestão em tempo real. Portanto, com isto eu consigo tomar decisões mais rapidamente, seja portanto, a própria pessoa a interagir com o sistema, ou seja, até o sistema de uma forma mais automática, e obviamente reduzir custos, não é? Porque só neste caso nós percebemos, portanto, o custo em termos de não só da água, mas também da energia, que pode ser aqui poupado. Por outro lado, outro aspecto muito importante que o IoT, que os sistemas do IoT trazem às organizações, é a melhoria dos serviços ao cliente. Porque, mais uma vez, nós, a partir dos dados, conseguimos inferir coisas e conseguimos, ao limite, ajudar os clientes. Um exemplo que eu já vos vou falar um bocadinho melhor, que é o das soluções de telemetria de água, que basicamente é uma solução que permite obter informação das leituras, dos consumos dos contadores de água,
nós com essa solução, portanto, nós conseguimos, as empresas que têm essa solução conseguem ao limite identificar, por exemplo, se há um perfil que indicia que o consumidor, em sua casa, até tem ali uma fuga de água, por exemplo. Imaginem que durante a noite, numa determinada casa, portanto, há ali um contador que está sempre ali, enfim, com algum consumo residual, mas um consumo constante. Isso normalmente indicia que há ali uma fuga de água, às vezes até são invisíveis, e imaginem o que era se de facto a nossa empresa fornecedora da água, que normalmente só, enfim, envia-nos as faturas e pouco mais, nos telefonasse, não é? A dizer, olha, veja lá, tenha lá atenção que possivelmente pelos dados que estamos a obter, você poderá ter aí uma fuga de água que não está a identificar. E, portanto, isto seria realmente, isto é um exemplo do que seria o serviço ao cliente. E este é só um exemplo, mas de facto com a informação que se recolhe da IoT noutros campos, é sempre possível pensar neste tipo de atuação. Depois, o IoT permite também às empresas criar novos modelos de negócio. É o caso típico o exemplo tradicionalmente que é dado, que é, ao limite, imaginem, em vez de comprarmos uma máquina de lavar a louça, como nós podemos conectar essa máquina à internet e portanto, e passar a informação da utilização da máquina, nós poderíamos, por exemplo, pagar por utilização. E aí já não estávamos a comprar um equipamento, estávamos a comprar um serviço e que até incluía a manutenção da máquina, etc, etc. E por fim, obviamente que também, portanto, o IoT permite, até por tudo o que expliquei, portanto, automatizar e simplificar processos, e só por isso, portanto, trazer aqui vantagens muito importantes às empresas. Eu agora trazia-vos aqui, não me vou alongar muito, trazia-vos aqui só exemplos de 3 ou 4 soluções que nós, portanto, implementamos nos nossos clientes, portanto, fazem parte do nosso portfólio e implementamos no nosso cliente e que mais diretamente estão aqui relacionados com este tema da sustentabilidade. Esta primeira é a solução de monitorização ambiental. É uma solução que permite, basicamente, tem umas caixas, umas gateways, tem um conjunto de sensores que medem, enfim, partículas, gases poluentes, e que a grande vantagem desta solução é que é relativamente barata, portanto, permite distribuir em vários pontos, imaginem, portanto, não só no município, porque se calhar se tiver zona litoral, ou zona de rio, ou zona mais interior, consoante a zona, enfim, normalmente as emissões são muito distintas e, portanto, é interessante verificar essas várias zonas, ou até mesmo numa zona de indústria, enfim, ter ali espalhada em vários locais, e, portanto, conseguimos ter aqui várias boxes com várias medições e perceber exatamente quais é que são as zonas podem ser mais problemáticas e acompanhar, perceber, ok, se de facto há aqui uma fuga aos parâmetros regulamentados ou não, e obviamente onde, perceber o porquê e depois de implementadas as melhorias, porque isso, pronto, isso já não é o sistema a fazer, o sistema dá as pistas, mas depois permite de facto perceber se as medidas que foram tomadas se tiveram os impactos desejados e de facto, em média, o que se comprova é que com este tipo de soluções há de facto aqui uma redução na emissão dos gases para a atmosfera, só com o facto de se medir e depois de tomarem as medidas, de se continuar a verificar se os valores já estão dentro da normalidade. E também, não falei, mas também, portanto, também faz parte desta solução sensores de ruído e, portanto, também permite aqui que haja uma redução do ruído em zonas com legislação anti-ruído, quanto mais não seja, porque quando há de facto a alarmística é possível atuar, nem que seja com fiscalização.
Outra solução que é já, enfim, muito comum, já muitas empresas, muitos clientes, não só na área de transportes e distribuição, mas também na área, por exemplo, da assistência técnica, ou até empresas com grandes equipas comerciais que utilizam, que são as soluções de gestão de frotas e que têm vantagens muito importantes ao nível da gestão da atividade, portanto, destas empresas que dependem muito das suas frotas, uma vez que permite identificar de facto em tempo real os percursos, otimizar rotas, saber sempre qual é que é a viatura que está mais próximo de determinado ponto e que pode ser acionado, permite também obter informação que é passada aos condutores sobre o seu tipo de condução e, portanto, aqui otimizar muito no sentido de tornar a condução mais segura e económica, antecipar, por exemplo, se a viatura não fez a manutenção há mais de X tempo, enfim, dar os devidos alertas que podem até evitar que haja paragens ou até avarias, ou problemas mais graves. E, portanto, este é um tipo de solução que permite, de facto, uma redução muito importante no consumo dos combustíveis e também, obviamente, como otimiza rotas e percursos, também aqui a redução de CO2. Esta é uma solução que, portanto, como eu digo, já é muito mainstream, portanto, muito utilizada e que nós temos vindo a evoluir também aqui em conjunto com os nossos parceiros e que hoje em dia já permite também, por exemplo, ter equipamentos adequados a viaturas elétricas. É cada vez mais enfim, algo que também que está a ser adotada pelas empresas e, portanto, faz sentido também que este tipo de soluções, portanto, que combinam não só as viaturas tradicionais, mas também aqui as viaturas elétricas. Depois o caso da telemetria de água, enfim, que eu já vos expliquei e, portanto, tem aqui um papel importante na leitura remota dos consumos, portanto, permite que as empresas de distribuição de água passem a obter remotamente a informação dos consumos diariamente, de hora a hora, portanto passam a obter essa informação e portanto evita que, por exemplo, as faturações sejam feitas ao cliente final, seja feita por estimativa, não é? Portanto, passa a ser feita por dados reais, portanto é de facto um serviço muito importante. Depois tem também aqui um conjunto de indicadores e de relatórios que permite não só perceber aquele exemplo que eu vos dei há pouco, ao limite de haver aqui com algoritmos perceber se há fugas de águas locais, mas também mesmo fugas de água na rede de distribuição, porque isto é feito, enfim, relatórios dos chamados balanços hídricos, que permite perceber a água que sai de uma determinada zona de abastecimento versus depois aquilo que é, enfim, que passa nos diferentes contadores que estão ligados àquela zona de abastecimento, as chamadas GMCs, e é possível perceber pela diferença entre o que sai e depois o que vai para as casas, se há ali alguma perda nesse percurso. E, portanto, isso também ajuda a identificar perdas de água e, obviamente, que, enfim, também aqui as deslocações nas contagens. Outra solução que também tem tido particular adesão nos últimos anos e que também está aqui em grande crescimento são, de facto, as soluções de eficiência energética, portanto, que são soluções que permitem monitorizar portanto, os contadores, aqui neste caso, portanto, é ligado a contadores de eletricidade, mas permite monitorizar diferentes, por exemplo, a zona de iluminação de um edifício, o ar-condicionado, as máquinas, vamos imaginar que é um hotel, portanto não só teríamos a iluminação dos diferentes pisos, os ar-condicionados,
por exemplo, a zona da cozinha, e é possível controlar e monitorizar em tempo real os consumos, definir regras automáticas, por exemplo, sempre que é possível dizer determinadas máquinas começarem automaticamente a trabalhar X tempo antes, por exemplo, das pessoas entrarem ao serviço. Isso, por exemplo, tem poupanças muito importantes, porque mesmo os stand-bys consomem energia, ou identificar, ok, se há aqui zonas onde que nestes horários já não estão a ser utilizadas, portanto, passar a desligar, seja a iluminação, seja o que for, e, portanto, isto, como devem calcular, portanto, tem aqui impactos muito significativos no consumo de energia elétrica. Este tipo de solução, muitas vezes, também é complementado com soluções de energia solar. Portanto, nesse caso ainda há aqui uma otimização maior, e nessas soluções de energia solar também é possível, mais uma vez, controlar remotamente, tanto aqui o IoT a funcionar para perceber, portanto, enfim, como é que está a produção a funcionar, se todos os módulos estão operacionais, e, portanto, aqui o IoT também entra nesse tipo de soluções. Por fim, esta é uma solução, enfim, que ainda não tem grande expressão, mas que é uma solução interessante. Nós temos, enfim, um ou outro município que já tem implementado, e que é uma solução que permite, com sensores que são colocados no solo, que permite perceber se os lugares de rua estão ou não a ser ocupados. E isto permitiria que, de facto, quem está a dirigir para a cidade, enfim, para a vila, conseguia logo perceber, ok, aqui nesta rua eu tenho lugares disponíveis ou não tenho lugares disponíveis, e se calhar evitava andar ali a dar voltinhas, enfim, à procura de lugar, que nós sabemos que provocam congestionamentos e provocam também, enfim, portanto, um consumo mais acelerado de combustível. Por acaso, uma das coisas muito interessantes é quando nós começámos a falar deste tipo de solução com os municípios, na altura até pensámos que, de facto, isto coloca só em municípios de grande dimensão, mas depois verificamos que não necessariamente. Às vezes até há municípios relativamente, portanto, não têm grandes problemas de congestão, mas depois têm ali uma determinada zona, por exemplo, uma zona histórica, que é de difícil acesso, nós temos muito no nosso país, e que às vezes acontece que, se de repente vão para lá muitas viaturas só para ver se tem ali, não é? Os portugueses gostam de estacionar sempre pertinho, só para ver se apanham o lugar, e o que se vê é que às vezes depois gera-se ali um mini congestionamento, que até depois é preciso ir lá à polícia desbloquear. E se de facto, se logo à entrada, se houvesse ali uma informação a dizer, portanto, com alguma distância, se existem ou não lugares disponíveis, portanto, isto é algo que facilita. Muitas destas soluções que eu já agora, só para terminar, se não tiver aqui só 2 minutos, muitas das soluções que falei até agora, vocês vão de perceber que estão em locais onde, por exemplo, aqui neste caso, que está no solo ou nos contadores de água, que não estão ligados à eletricidade. E que se quer que dure muitos anos, não é? Portanto, no caso do contador de água, em média dura 10 a 12 anos, entre 8 a 12, pronto, média de 10. E, portanto, nós, quando lá colocamos um equipamento IoT a fazer a monitorização, queremos que dure tanto como um contador. Isso hoje em dia é possível graças às tecnologias que é o chamado Low Power Wide Area, portanto, uma tecnologia IoT. No caso é o Narrowband IoT, que funciona sobre a rede móvel também, portanto é utilizado um cartão SIM, tal como, enfim, como nós usamos com o 3G e 4G, e que permite de facto
poupar a bateria, é um protocolo aqui com uma eficiência em termos do consumo da bateria dos equipamentos e que permite, portanto, que eles durem durante muitos anos. E, portanto, de facto, isto é só para dizer que isto é uma tecnologia que tem vindo a conhecer um grande desenvolvimento, mesmo a nível de protocolos nos últimos anos, e, portanto, cada vez mais começam a haver aplicações que o business case começa a justificar. E pronto, eu se calhar já ultrapassei bastante aqui o meu tempo. Muito obrigado, Inês. Mas é esta a mensagem que vos queria passar. Muito obrigado, Inês. Eu passava agora ao Jorge Moreira Silva, que também está condicionado em termos de tempo. Jorge, o Carlos falou aqui no facto de estarmos atualmente a falar em vários conceitos e de haver aqui também uma dificuldade depois da mensagem passar. Economia verde, economia azul, a própria sustentabilidade inteligente, enfim, há um conjunto de conceitos que são importantes, mas será que a mensagem está a passar? Era a questão que eu colocava para terminar a intervenção. Muito bem. Eu acompanho as áreas do ambiente e da sustentabilidade há mais de 20 anos e fui observando várias vagas e a forma como as pessoas reagem a estes conceitos. E eu acho, deixe-me sublinhar o meu otimismo, que hoje as pessoas estão muito mais abertas a aderir às questões ambientais porque percebem, em primeiro lugar, que se justifica. Hoje temos uma base científica muito sólida que demonstra que estamos, por exemplo, numa caminhada inexorável para a mudança climática e que não há tempo a perder. Eu lembro-me quando há mais de 20 anos era deputado ao Parlamento Europeu, que alguns ainda tinham dúvidas quanto à base científica das alterações climáticas. Hoje ninguém tem dúvidas e basta ver a forma como os nossos filhos olham para este tema. Em segundo lugar, hoje também sabemos os benefícios associados à descarbonização, ao combate às alterações climáticas, à preservação ambiental. Sabe-se que hoje comprar verde já significa poupar e vender verde já significa ganhar. Bem sei que ainda não acontece isso em todos os setores, mas é uma tendência cada vez mais pesada. Porquê? Porque estamos a meter o preço nas coisas, o verdadeiro preço ambiental nas coisas. O preço desta caneta já temos internalizadas as externalidades ambientais, não só o custo da mão de obra, o marketing, os transportes, mas também as emissões de CO2 que estão envolvidas na produção desta caneta e, portanto, se eu tiver duas canetas, aquela que for produzida com menos emissões de CO2 é aquela que será vendida no mercado ao preço mais baixo. Mas nós precisamos, e o Carlos Afonso colocou uma tónica muito forte nisso, eu concordo totalmente, nós precisamos de falar com as pessoas de uma forma racional, não só pedagógica e não só de uma forma ambiciosa e motivadora, mas temos de falar de uma forma racional e dar sinais que são consistentes e coerentes. Nós não podemos dizer uma coisa na narrativa e depois fazer outra em termos práticos, sendo o Estado ou sendo uma autarquia. Eu sei bem que muitas vezes apostar em questões ambientais pode ser impopular, porque há no curto prazo medidas que são exigentes. Por exemplo, como é que nós podemos enfrentar as alterações climáticas sem demolir construções ilegais no litoral? Eu lembro de o fazer, isso não é muito popular, mas a verdade é que não podemos deixar de o fazer se a ciência diz, não só que aquelas construções são ilegais, como estão em zonas em que o mar as vai afetar. Nós não podemos dizer que somos adeptos das alterações climáticas e depois não querer fiscalidade verde, não queremos penalizar a utilização de combustíveis fósseis, porque isso é incoerente. Nós não podemos dizer que somos a favor das alterações climáticas e depois termos dúvidas existenciais sobre as energias renováveis e sobre o potencial de penetração das energias renováveis. Portanto, isto para dizer que é muito importante garantir consistência, coerência, previsibilidade. É isso que os investidores precisam. Os investidores, mais do que recearem metas ambiciosas, aquilo que receiam é não saber com o que contam. Os investidores, se souberem que o nosso objetivo é termos 100% de energias renováveis até 2030, ou termos uma total descarbonização da economia, neutralidade carbónica até 2050, vão-se ajustar, porque sabem que existe previsibilidade e existe estabilidade. Aquilo que me preocupa mais nestes temas é alguma instabilidade, alguma incoerência e sinais que não são totalmente alinhados com a ciência
e com aquilo que as pessoas estão disponíveis para fazer. Eu recordo-me bem quando lancei a taxa dos sacos plásticos, que muita gente tinha dúvidas sobre o seu impacto. Numa semana desapareceram os sacos plásticos leves e as empresas que produziam sacos plásticos leves reconverteram-se muito rapidamente para produzir sacos recicláveis e sacos de plásticos mais grossos, aqueles que são facilmente reutilizáveis, recolhidos e reintroduzidos novamente no mercado. E, portanto, eu queria aqui sublinhar o meu otimismo, dado que hoje já estamos numa fase em que as pessoas percebem que a sustentabilidade não é uma moda, é um fator de produtividade, competitividade e desenvolvimento. Para concluir, há 3 dimensões que foram faladas nesta nossa conversa, que é importante demonstrar que são horizontais. Quando falamos de digital, não estamos a falar da aposta em empresas do negócio digital, estamos a falar da digitalização de todas as atividades, nomeadamente da agricultura, dos setores industriais, no fundo, a digitalização transversal. Quando falamos da sustentabilidade e de descarbonização e de aposta no ambiente, não estamos a falar do setor do ambiente, estamos a falar de um esverdeamento de todos os setores de atividade. Quando falamos de inovação, no fundo é transformar conhecimento em dinheiro, estamos a falar de o fazer em todos os setores de atividade e não apenas naqueles que são mais reconhecidos por serem tecnologicamente avançados. E, portanto, eu julgo que estas 3 dimensões, inovação, sustentabilidade e digitalização, são fatores horizontais determinantes. E depois há a questão do interior, a questão da biodiversidade. E se me pergunta, eu já não exerço funções em Portugal, já há mais de 5 anos, mas se me pergunta qual é que, do meu ponto de vista, seria a maior prioridade, nomeadamente na área ambiental e dos territórios de baixa densidade no curto prazo, é dar o valor à biodiversidade. As pessoas que vivem hoje em Trás-os-Montes, nomeadamente, não têm ainda o reconhecimento pelo valor que prestam na preservação da biodiversidade. Quem vive em Paris, quem vive em Lisboa, quem vive em Londres, beneficia daquilo que pessoas que vivem em territórios de baixa densidade fazem para preservar a biodiversidade, em especial nos parques naturais. Ora, esse valor, no fundo, os serviços de ecossistemas não estão ainda verdadeiramente traduzidos e quem vive numa área protegida, infelizmente, ainda é quase como se um azar lhe acontecesse e não uma vantagem comparativa. Eu acho que é necessário, muito rapidamente, avançar, por um lado, para a contabilização dos serviços de ecossistemas, saber quanto é que vale preservar esses ecossistemas, mais do que as matérias-primas que esses ecossistemas dão, ir mais longe do que isso, qual é o valor ambiental da floresta no sequestro de carbono, na fixação de minerais, na regularização dos recursos hídricos. Isso tem um valor para a humanidade que vai muito para além da mera provisão de matérias-primas da floresta. E, em segundo lugar, depois da contabilização, é necessário fazer uma perequação nacional. Quem vive em Lisboa, quem vive no litoral, tem de estar disponível para contribuir para um equilíbrio do ponto de vista da redistribuição de rendimentos, para que quem vive no interior, preservando a biodiversidade, seja compensado pelo serviço imprescindível que presta. E eu acho que esta é a causa que ainda não foi abraçada de uma forma abrangente e eu espero que possa ser feito. E Bruno, isto era toda uma nova conversa, só o tema da biodiversidade, como imagina. Perdão. O Carlos Afonso falou também na importância de sensibilizarmos os consumidores para eles reconhecerem também, em termos do processo produtivo, com fundamentos de sustentabilidade. Este trabalho, como é que pode ser feito? As universidades, o Carlos falou aqui que já o tentam fazer, mas como é que conseguimos passar essa sensibilização para os consumidores para que eles valorizem efetivamente um produto que seja produzido de forma sustentável? Muito obrigado. De alguma forma, é insistir no ponto de uma comunicação, de uma narrativa de comunicação que seja coerente.
o valor dos produtos, e infelizmente ainda, na maior parte dos casos, a opção de escolha é pelo produto mais barato, e na maior parte dos casos o investimento das empresas na qualidade do produto ainda não é reconhecido, sendo que a forma de o valorizar é através, obviamente, da informação sobre a sua durabilidade. E toda esta lógica da sustentabilidade, da desmaterialização, da descarbonização, economia circular, vai nesse sentido, mas a mensagem deve ser simplificada ao consumidor. As escolas têm já alguns programas de educação ambiental que têm surtido os seus efeitos, e as universidades têm feito um esforço, digamos assim, de materializar o conhecimento na forma de produto para que as empresas possam prover desse conhecimento e também o comercializar. E nesse sentido, talvez deixasse aqui mais duas pistas sobre onde é que poderemos coincidir com a componente da digitalização, da Internet of Things, portanto, da Internet das Coisas, ou da Machine Learning, e a componente quer dos serviços de ecossistemas, biodiversidade, floresta, agricultura, na resultante ambiente. Acho que o país deve fazer aqui um esforço na digitalização do cadastro. Mesmo ao nível do cadastro do serviço de abastecimento de água, de resíduos, águas residuais, casos que a Inês aqui traduziu muito bem. Sem a digitalização, sem o cadastro atualizado, é muito complicado, digamos, depois de materializar, digamos, a componente mais tecnológica. Ao nível do território, penso que um cadastro atualizado traria muitos benefícios, quem são os proprietários, a sua localização, e a partir daí é possível fazer toda uma aplicação tecnológica de qual o melhor modelo de cultura, mais adaptado ao modelo do clima da região e por aí fora. Portanto, acho que há aqui trabalho a fazer na componente da logística e, acima de tudo, a digitalização do cadastro. Portanto, a sua atualização era muito importante. As universidades fazem o seu papel, formamos, obviamente, penso que aqui na região norte também serviços ao nível da formação e nos conceitos para a sustentabilidade. Nós, mais no interior, estamos também preocupados em como é que realmente quem vive nos territórios de baixa densidade aí pode permanecer fazendo daí vida, tendo valor acrescentado, e como é que as empresas podem, nesse domínio, também produzir e criar postos de trabalho e, obviamente, ter remuneração acionista que permita e incentivo mais investimento. Portanto, as universidades farão o seu papel, as autarquias deverão fazê-lo, as empresas já o fazem porque pressentem, como o Jorge Maria Silva disse, que daí há uma grande oportunidade de retorno. Obrigado, Carlos. Questionava agora a Inês sobre alguns desafios da introdução da tecnologia, tendo em conta a procura da maior sustentabilidade. Os dados, a recolha de dados, o Carlos acabou por referir também há instantes, é importantíssimo. Portanto, para podermos trabalhar, temos primeiro que ter a capacidade de recolher esses dados, e depois questionava também relativamente à capacitação das pessoas para utilizar essa tecnologia. Mesmo que tenhamos nas nossas posses ferramentas que nos permitem tirar o máximo partido dos processos, e neste caso trazer isto para uma dimensão também de produção agrícola, é preciso depois que haja também a capacidade de aprendizagem e de domínio dessa própria tecnologia. E eu questionava se a tecnologia que estamos hoje a desenvolver, se é também uma tecnologia acessível ao comum dos utilizadores. Não, efetivamente, o que nós verificamos aqui na área concreta do IoT, que nós temos aqui várias tecnologias no sentido da digitalização, mas continuando aqui na área do IoT, o que nós vemos é que, de facto, temos aqui um manancial muito grande de diferentes aplicações e se calhar algumas que estão já aqui a diferentes velocidades. Portanto, já há algum tipo de solução e de aplicação, enfim, que já foi introduzida há mais tempo e que hoje em dia, que é o caso, por exemplo, da gestão de frotas, a própria eficiência energética, enfim, já está muito provado, testado e as empresas já não têm grandes dúvidas na sua adoção, digamos.
Depois, existe um outro tipo de soluções e que muitas delas até podem entrar até mesmo no âmago do processo operacional da empresa. Por exemplo, eu não falei disso, mas, por exemplo, soluções aplicadas, seja à indústria, por exemplo, ou ao próprio comércio. E aí é necessário, de facto, que haja, não só ao nível, tanto da estratégia da empresa, que haja uma percepção e um reconhecimento que aquela tecnologia vai trazer o impacto que é necessário e, portanto, que haja uma aposta. Tem que ser quase que top-down, portanto, ou pelo menos em cima tem que haver esse alinhamento muito claro para depois haver, enfim, a formação, o treino e a correta adoção, porque senão, principalmente quando nós estamos a falar de tecnologias que entram muito no core da empresa, se isso não se verificar, enfim, ter a tecnologia só por ter não serve nada e nesse aspecto, apesar, eu concordo, há pouco o Jorge referiu que este tema da digitalização é comum a todos os setores, mesmo aqueles que tradicionalmente não eram muito tecnológicos, e eu concordo com isso, claro, não é? E por exemplo, aqui a agricultura cada vez mais, e também já perdi aquela ideia, Carlos, que disse do agricultor, enfim, pobre e com poucos recursos, até mesmo técnicos, já perdi essa ideia, mas pronto, mas é um exemplo que nós tradicionalmente víamos como mais tradicional e que também já está muito à frente em termos de novas tecnologias. No entanto, o que nós percebemos é que as empresas que têm aqui no seu ADN, enfim, a tecnologia de alguma maneira faz parte do seu ADN, ou pelo menos estão abertas a introduzir novas tecnologias para funcionar melhor e para evoluir, etc., nós percebemos que tipicamente essas são, portanto, as empresas que mais beneficiam e que melhor introduzem, portanto, no fundo, este tipo de solução com maior sucesso. Muito obrigado, Inês. Dávamos então por concluído este webinar. Quero agradecer a presença dos oradores, enriqueceram o debate e, como disse há pouco o Jorge, de facto, tínhamos aqui já vários temas que por si só justificavam um webinar e um debate sobre eles. De facto, a sustentabilidade e o crescimento inteligente é transversal e toca aqui em várias áreas de intervenção e, portanto, agradecer-vos uma vez mais a vocês, oradores, também a quem participou no webinar através da plataforma Zoom ou quem nos assistiu através das redes sociais. Quero aproveitar também a oportunidade para divulgar o concurso de empreendedorismo do projeto Tornado 4.0 que está neste momento a ser realizado. Podem encontrar mais informações no website do projeto. Um concurso que tem um prémio total de 15.000 euros e que, além deste prémio monetário, tem também aqui apoio de mentoring para ajudar e incentivar o empreendedorismo no turismo, na agricultura e no desenvolvimento rural. Nós voltamos na próxima sexta-feira com um webinar sobre financiamento do empreendedorismo. Faço desde já o convite para que possam participar e podem acompanhar mais informações do projeto no website em tornado.pt. Uma vez mais, muito obrigado a todos.